Olá, meu nome é Marcele, sou professora de língua portuguesa. Hoje nós teremos a aula de denotação e conotação. Ele está com a cara manchada. Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio. Vamos analisar a primeira frase. Ele está com a cara manchada? Eu até grifei ali, está em negrito. Ele está com a cara manchada? Está no sentido real? No sentido do dicionário? Aquele que é o sentido igual a todos? Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio. E aqui nesse segundo exemplo? Eu posso dizer que está no sentido real, no sentido do dicionário, é igual a todos, não há uma interpretação diferente? Na primeira frase, a palavra cara apresenta seu sentido original, impessoal, ou seja, não há subjetividade nenhuma na opinião de ninguém. Há, sim, o valor do dicionário. Então, o denotativo, o sentido denotativo é o sentido do dicionário. Procurem gravar isso. Denotativo, D de dicionário, vai ajudar. É o sentido real, objetivo. Não há subjetividade, não há presença de contexto, não há interpretação diferente. Na segunda frase, a palavra cara aparece com significado alterado, passível de interpretações diferentes, dependendo do contexto em que é empregada. Nesse caso, prevalece o sentido conotativo ou conotação, do signo linguístico, também sentido figurado. Ou seja, vai depender da interpretação de cada um, da interpretação do contexto em si. Para eu fazer a interpretação de uma palavra, de um texto, de uma frase no sentido conotativo, a palavra ela nunca pode estar sozinha, ela precisa do contexto, ela precisa do texto em geral. Denotação e conotação na leitura e produção de texto. A linguagem poética explora o sentido conotativo, o sentido figurado. Porque a linguagem poética ela é subjetiva, ela é emotiva. Num contínuo trabalho de criar ou alterar o significado, já cristalizados delas. É preciso sempre estar atento ao contexto que nos fornecerá indicações concretas, a fim de que possamos decifrar o jogo denotação e conotação. Eu preciso estar atento ao meu contexto, eu preciso ter uma boa interpretação. Para isso eu preciso de leitura, para eu conseguir distinguir dentro de um texto se está no sentido denotativo ou no sentido conotativo. Exemplo. Mulheres de Atenas, de Chico Buarque e Augusto Boal. É uma música conhecida por todos, né? Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Despem-se para os seus maridos bravos e guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam para os braços de suas pequenas Helenas. Vamos analisar esse trecho da música para a gente ver se está no sentido denotativo ou no sentido conotativo. Falenas é espécie de borboletas noturnas, então vamos voltar. Quando ele fala aqui, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, despem-se para os seus maridos bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Falenas está substituindo quem? Mulheres. Então, eu posso dizer de outras falenas está no sentido conotativo, no sentido figurado, porque não tem como borboleta ser esposa de alguém. Então, por isso que a gente tem que analisar todo o contexto e interpretarmos para saber se está no sentido denotativo ou no sentido conotativo. Como nós sabemos, a linguagem ela é o meio que nós temos para efetuarmos a comunicação. Para isso, cada linguagem que nós usamos, ela tem uma função. Nós temos, então, a linguagem não serve apenas para transmitir informações. Ela tem uma função, tem um objetivo. Função emotiva ou expressiva, função apelativa ou conativa, função fática ou de contato, função referencial ou denotativa e função poética. Nós vamos ver cada uma. Função emotiva ou expressiva, o próprio nome já nos diz. Está centrada no próprio emissor e exprime seus próprios sentimentos e suas emoções.
Quem é o emissor? O emissor é quem transmite uma mensagem. Quem recebe é o receptor. Sempre vai estar em primeira pessoa, não tem como eu transmitir os sentimentos de uma outra pessoa. Então, prevalece a primeira pessoa. Ah, que coisa boa! Tem um pouco de medo, nós te amamos. Está na primeira pessoa, eu, emoção, então é a função emotiva ou expressiva. A função apelativa ou conativa, vocês já sabem o que é. Convencer o interlocutor a fazer algo. Um exemplo que eu vou dar, quando passa alguma propaganda, final de ano, alguma liquidação, que eles querem te convencer a comprar algo. Corra somente hoje. Isso é apelativa. Ele quer te persuadir, digamos assim. Antônio, venha cá, compre um e leve 3. Beba Coca-Cola. Se o terreno é difícil, use uma solução inteligente, Mercedes-Benz. Olha só, Antônio, venha cá, compre um e leve 3. Está tentando te convencer a fazer alguma coisa, te persuadir. Essa é a função apelativa ou conativa. A função fática ou de contato, ela quer manter um contato. Um exemplo, uma conversa em um elevador. Não é para manter aquele diálogo extenso, mas não é para ser educado, só manter aquela comunicação ali. Olá, bom dia, tudo bem? Isso é uma função fática. Uma conversa de telefone é uma função fática. Bom dia, oi, tudo bem? Ah, é. Alô, quem fala? Hã? O quê? Então, ela quer manter um contato, mas não é aquele diálogo extenso. É algo bem rápido. A função referencial ou denotativa é o sentido real, ela é usada para passar informações. O principal objetivo do locutor é informar o interlocutor sobre o que está acontecendo. Sempre tem que estar no sentido real, você vai passar uma informação. Todo brasileiro tem direito à aposentadoria, mas nem todos têm direitos iguais. 1,5 milhão de funcionários públicos aposentados por regimes especiais consomem mais recursos do que os 15 milhões de trabalhadores aposentados pelo INSS. Enquanto a média dos benefícios dos aposentados do INSS é de 2,1 salários mínimos, nos regimes especiais tem gente que ganha mais de 100 salários mínimos. A fonte, Programa Nacional de Desestatização. Usou o sentido denotativo, é a norma culta, é a língua da norma padrão e está informando alguma coisa. Então, é a função referencial. E a função metalinguística? Usa-se de uma linguagem que fala sobre ela mesma. O que é isso? Eu vou usar a língua portuguesa para falar de algo da língua portuguesa. Se eu for dar o conceito de alguma coisa, eu vou dar o conceito de casa. O que é casa? Casa é uma palavra que faz parte da língua portuguesa, do vocábulo português. Eu vou dar o conceito usando a língua portuguesa. Lutar com palavras é a luta mais vã. Entretanto, lutamos mal, rompe amanhã. O que acontece? Para falarmos uma frase de Carlos Drummond de Andrade, foi usada a língua portuguesa para falar sobre o Carlos Drummond de Andrade. Usa a própria língua para falar da língua. Isso é a função metalinguística. E a função poética. Poética vem de poesia. É aquela que põe em evidência a forma da mensagem, ou seja, que se preocupa mais em como dizer do que com o que dizer. Na poética, nós vamos ver a métrica, a rima, que faz parte da poesia. O escritor, por exemplo, procura fugir das formas habituais e expressão, buscando deixar mais bonito o seu texto, surpreender, fugir da lógica ou provocar um efeito humorístico. Embora seja própria da obra literária, a função poética não é exclusiva da poesia nem da literatura em geral, pois se encontra em frequência nas expressões cotidianas de valor metafórico e na publicidade. Que não há forma de pensar ou crer, de imaginar, sonhar ou sorrir, nem rasgo de loucura,
que ous o pôr a alma humana frente a frente. Com isso, que uma vez visto e sentido, me mudou, qual ao universo o sol. Falhasse súbito, sem duração, no acabar. Fernando Pessoa. Nós temos aqui um exemplo de uma estrofe, porque o conjunto de versos chama estrofe. Cada linha de cada estrofe chama-se verso. Então, isso aqui é um exemplo de uma função poética. Nós podemos fazer aqui a metrificação, dividindo a sílaba, sempre lembrando, não é uma divisão de sílaba normal, é a divisão da sílaba pela pronúncia, pelo som, parando na última sílaba tônica. Podemos montar as rimas pelo som, os sons finais das frases, crer, sentir, dando nome, crer com A, sentir com B. Então, ela é poética. Aqui está a nossa bibliografia. Qualquer dúvida, temos os tutores que estão à disposição. Nós temos aulas presenciais para tirar todas as dúvidas. Façam os exercícios, nos consultem quando necessário.